ela projeta a gente, é alimento para o resto da nossa vida. E se você levar bem a sério essa palavra, ela vai mudar gerações, filhos, netos, e vai ser como um atalaio. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração. Pai de amor, nós colocamos e declaramos que somos abertos para a tua palavra, que ela é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir, Deus, as coisas dos céus e da terra. Deus, declaramos que essa palavra vai cair em uma terra boa e vai produzir a 30, a 40 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, amém, irmãos. Irmãos, eu vim trazer uma palavra que eu coloquei, o título é: Deus quer levar você para um novo nível, ou para um nível maior, para um projeto. Porque se você for ler o livro de Efésios, a palavra de Deus fala que o Senhor nos predestinou. Então a predestinação que nós cremos é que o Senhor planejou com você. Ele fala antes da fundação do mundo. Agora cabe a gente se posicionar ou não. Cabe a gente fazer ou não. E pronto, estou fazendo uma live sobre o livro de Efésios. E já se vão 2 semanas e eu estou no 5º capítulo agora. Falta mais um para finalizar. Mas é tão profundo o livro de Efésios. E quando ele fala que o Senhor nos predestinou, ele fala o seguinte: é como dar um exemplo da minha casa. Na minha casa, todos os dias, Andréa faz a comida nova, e 13h está pronta a comida. Então eu saio para resolver qualquer coisa, quando é 10h40 eu já estou pegando o rumo da casa, porque eu sei que vai estar lá a minha comida pronta. Percebeu? Isso é uma predestinação, já está predestinado ter a comida ali 13h. Agora, cabe a mim chegar no horário ou não. Cabe a mim querer ir comer ou não. Os meninos acordam e não querem comer, mas está predestinado a isso. Entenda, Deus já predestinou que você é um vencedor. Percebeu? Deus já predestinou que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então a vida cristã não é ganhar no euro milhão. A vida cristã é você saber qual é o seu fim. Que você vai parecer com Cristo, chegar à estatura do varão perfeito. E é interessante que nós temos que aprender com os erros dos outros. Aprender com que aquilo que os nossos antepassados passaram, vai trazer para a gente o norte, para a gente não errar. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, na versão NTLH, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, a palavra do Senhor fala na versão NTLH. Tira RA, põe a NTLH. Nova tradução, linguagem de hoje. Consegue não? NTLH? Então eu vou ler para vocês. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas, a fim de servir de aviso para nós, pois estamos vivendo o fim dos tempos. Amém? Então, por que é que eu entrei com essa passagem? Porque se Deus quer levar você para um nível maior, ou cumprir o propósito dele para a sua vida, você tem que aprender com os erros dos outros, E esses dias, eu tive uma situação muito delicada lá no prédio da igreja, com alguns irmãos, e o Senhor me deu uma passagem de Josué, quando Deus manda Josué avançar para conquistar a cidade, e ele fala o nome de 10 povos que existiam naquela cidade. E aí eu fui ver no original do hebraico, cada povo, Então
que eu vou falar um pouco de nordestino, um pouco de africano. Tá mesmo bom, não é assim? Tá mesmo bom. Um pouco de português de Portugal. Bota no Google Tradutor aí, a inteligência artificial que vai resolver. Tenha paciência e vamos embora. Então, e cada né, situação que Deus falou que Deus iria dar para eles, cada povo, né, era uma situação nas nossas vidas. Ataque do diabo. Situações que vêm para ferir, para magoar, e Deus falou para ele que iria ter a vitória sobre todos esses. Isso é muito interessante, porque a palavra no original ela tem um fundamento muito básico para isso. Mas eu quero falar sobre o livro de Samuel, que é um livro histórico, que começa praticamente falando da vida de 3 pessoas. Né? Fala do profeta Samuel, fala do rei Saul, e depois fala do rei Davi. Então vocês têm que entender que nessa época, o povo já tinha um rei, que era o Senhor, né? O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas o povo não estava satisfeito. Então o povo queria que os hebreus tivessem um rei que fosse estabelecido. Não era da vontade de Deus dar autoridade para uma pessoa. A autoridade era ele. Ele governava. Né? Ele tinha aqueles que ele falava e ele decretava. Ele tinha suas leis, seus mandamentos. Né? O povo já era suprido em tudo, mas mesmo assim, né, eles decidiram olhar para o quintal do vizinho e achar que era mais bonito do que o dele. E decidiu declarar Saul como rei. Mas o protocolo para colocar um governante naquela época, não era se ele era um homem de Deus ou não. Era a estatura. Então o pré-requisito é, ele é bonito? Ele é alto? Ele é forte? É lutador de UFC? Então vamos colocar ele como chefe. Só que não era da vontade do Senhor, o Senhor permitiu. E todos sabem que o reinado dele não foi, né, dos melhores. Então Deus levanta outro homem, simples, como você, como eu, que não tem pedigree, que era um zero à esquerda, discriminados por todos, sabe? E Deus, ele pega as coisas loucas desse mundo para poder manifestar a glória dele, a vida dele. Não sei se você entende, irmãos, você sem Cristo é um perigo na sociedade. Sabe, você é mau. Se você for honesto, você deseja o mal. Você é arrogante, você é soberbo, você, sabe, a sua balança é muito precisa na hora de julgar. Se alguém fizer alguma coisa com você, né, me lembro, lá no Brasil, nós compramos 1 quilo de gesso, 1 quilo não, vários quilos de gesso, e era tão caro, porque vinha daqui da Europa para lá, né? Então, era caro, para 1 quilo de gesso. E eu dividi com um amigo meu. Eu acho que a gente ficou ali uns bom tempo, querendo que a balança ficasse precisa para ambos. A gente não queria perder, e aquilo eu fiquei, já era convertido, né? Eu falei, rapaz, que espírito de miséria é esse, hein? Você não quer me dar nada. Eu falei, você também não. E a gente ficou naquela luta. Eu falei, não, a gente tem que ser justo, né? Mas às vezes a gente é tão preciso, né, para alguém que quando faz um mal com a gente, quando... E entenda, apesar de você não servir para nada, Ele te ama. Sabe, Ele predestinou que a comida ia estar pronta. E independente do que você faça, o feijão está feito, a carne está quente, o arroz é novinho e a mesa está posta. E uma taça de vinho e um pedaço de queijo. Percebeu? É isso que o Senhor, Ele predestinou para mim e para você. E você tem que desfrutar disso. E Davi era um homem assim como eu e você. A Bíblia fala
que Deus mandou Samuel ir ungir Davi como rei. Samuel estava morrendo de medo do rei Saul, mas mesmo assim foi lá, né, chamou toda a família, achou uns homens bonitos, né, que davam o perfil de rei, porque na mentalidade de Samuel o rei devia ser como Saul, né, estatura, força, sabedoria, um guerreiro. Mas de repente, né, chama Davi. Davi nem fazia parte da comunhão, não estava nem programado, mas Deus tinha um plano para Davi. É isso que eu quero que você entenda. O Senhor, Ele te resgatou do império das trevas. Você vivia refém da prostituição, do vício, do cigarro. Um negócio que não fala, que não anda. Se deixar aqui, fica o resto da vida aqui parado. Mas ele governava muita gente. Percebe? Né? O comprar, o poder, né? O desejo de ter tudo e mais um pouco. Você era escravo disso, e o Senhor lhe transportou do império, onde tinha um Senhor que judiava de você, gastava suas finanças, e lhe transportou para um reino. E é interessante que Davi, ele saiu daquela posição de trás das malhadas, veio, foi ungido como rei de Israel, mas nada aconteceu na vida dele. Ele voltou de novo a cuidar das poucas ovelhas, como o irmão dele fala. Mas dentro dessas poucas ovelhas que ele guardava, a Bíblia fala que ele venceu urso, depois venceu o leão. Ele sabia da verdadeira identidade dele. E você pensa, mas agora que eu sou cristão, eu posso estar com a vida, né, relaxada. Não, quero dizer uma coisa para você. Sempre nós teremos guerra. Não vai haver paz enquanto Jesus não voltar. Não pense que sua vida, né, é um mar de rosa. Vai ter tribulação. Lógico, não vai ser a vida toda de guerra, né? Mas o Senhor estabeleceu você como rei. Você é irmão de Jesus. E quando Jesus ia passando, o cego falou o que, Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele já sabia, e nós viemos dessa linhagem real. Então, Davi venceu o urso, Davi venceu o leão, e Davi venceu Golias. Né, isso virou um marco, todo mundo conhece, todo mundo sabe. E é interessante, porque quando Davi foi vencer Golias, ele não foi com esse propósito, ele foi levar apenas queijo, pão, né, para ofertar, e de repente ele viu um incircunciso filisteu, alguém que não tinha aliança com Deus Altíssimo, afrontar a situação, falou assim, quem é esse gajo? Para mexer com... Não pode. Costumo falar lá em Setúbal que quem manda é a gente. Fala, rapaz, a gente é que manda aqui nessa cidade. Nós somos poucos, mas quem manda é a gente. Você sabe por que quem manda é a gente? Porque o Senhor deu a terra aos filhos do homem. Então a gente fecha e abre. Então se estiver incomodado, a gente declara em nome de Jesus, vai fechar esse espaço, vai ser uma igreja. A gente declara um bar está funcionando, mas tem muita droga, a gente fala em nome de Jesus, vai fechar. Vai converter todo mundo e vai virar tudo crente. Percebeu? Porque quem manda é a gente. Não pode um incircunciso estar querendo mandar na nossa casa. Qual o grande problema? É que você se acha que não é capaz. Eu me lembro, no Aracaju, eu era responsável pela igreja, assim. Tinha esse papel aqui do seu Luiz. Então não é fácil o trabalho do seu Luiz. E aí a igreja era grande, era 1000 pessoas. E eu tinha que botar as cadeirinhas tudo em fileira. E no final do culto a gente tirava tudo e colocava para o lado. Porque pelo dia a gente orava. Né? E no outro dia montava tudo, no final de semana. Depois tirava tudo. E já tinha uma linhazinha para botar tudo alinhado. Falei, rapaz, não é fácil. Né?
Então o que acontece? Quando eu ia para o prédio da igreja, lá em casa parecia, estava na paz até 3 horas da tarde. Depois de 3 horas da tarde, parece que o demônio mudava lá para minha casa, para atormentar a gente. E eu chegava no prédio da igreja já com a cabeça fervendo, né? E um belo dia, o irmão falou assim, não, não pode estar esse negócio, não, essa agonia toda. Né? Bota a roupa do menino, tira a roupa do menino, os meninos tudo pequenininho ainda, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Quem manda aqui é o príncipe da paz. Eu fui lá para o quintal, comecei a gritar, saia daqui agora. Bata a retirada agora. Arreda agora. Irmãos, nunca mais teve aquela tribulação. E quando eu vejo que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. É pessoal. Esse tipo de autoridade. Então foi dada para todos. Percebeu? Ah, porque você se porta bem. Não é isso, é autoridade. Olha o policial. O policial ele pode ser franzino, mas ele chega aqui na autoestrada, manda parar, a gente para. A gente pode ter um irmão forte, malhado, for para a mesma estrada, colocar a mão assim, a gente atropela. Fala, é assalto. Vou matar logo menos um. Não é assim? Mas qual é a definição? É o corpo ou é o revestimento? Revestimento. Então vira para o irmão que está do lado e fala assim, meu irmão, você descobriu hoje que você está habilitado para mandar no mundo espiritual. Aleluia. Amém? Mas o diabo é um ser milenar. E ele sabe o ponto fraco de cada um. Percebeu? Então, qual é o ponto fraco que cada um tem? Né? O diabo sabe porque, como diz Raul Seixas, ele nasceu há 10 mil anos atrás. Né? E que não tem nada nesse mundo que ele não saiba demais. Então, usando como base isso, ele vai ferir cada um no seu ponto fraco. E com o rei Davi não foi diferente. Teve um dia que o diabo sabia que Davi seria rei de Israel. Mas ele colocou no coração de Davi um medo, um desejo de fugir e o cansaço. E é isso que eu quero falar. Às vezes, você cansa das batalhas. Né? Esses dias teve uma situação bem delicada lá no prédio da igreja, que eu perdi assim, 23 pessoas. Para uma igreja de 150 membros, 23 pessoas é muita coisa, né? É 10% mais um pouquinho. Aí eu fiquei triste, rapaz. E pior que foram falar mal de mim. Aí eu falei, não pode, de mim não pode falar mal. Eu sou perfeito, a imagem e semelhança de Cristo, né? Falei, não é possível. Isso é um levante do diabo. Mas eu percebi realmente, tirando a brincadeira, que era um levante do diabo. Porque não tinha um argumento lógico. Né? Um saiu porque o gajo do baixo perdeu a nota. Ele saiu da igreja. Eu falei, nossa, isso é um pecado para a morte, o cara desafinar, né? Então, e a mulher dele tinha convertido na igreja e ia batizar no outro dia. Eu falei, não é possível um negócio desse. Então eu fui vendo esses promenores, né? Que o outro saiu, eu nem sei porquê, mas pronto, porque não deu a paz do Senhor, algo desse jeito. Então eu falei, isso é levante do diabo.
Irmãos, eu comecei a orar. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou perder ninguém, vai ficar uma unha para fora. Aí comecei a ligar para o irmão, o que é que foi? Não, porque o rapaz do baixo não deu. Irmãos, ele está ali servindo a Deus, não tem nenhum profissional. Os caras vão para lá, toca, faz tudo de borla. Então o que ele fizer para mim está de bom tamanho. Porque importa é a unção, não é se ele é bom. Se for bom, melhor, mas se não for, o que importa é o coração. O bom, né, ele está fazendo para Deus. E Deus aceita isso. Você entendeu? E aí eu comecei a resgatar. Aí já veio 9. Olha, agora falta pouco. Mas por quê? Porque a maneira do diabo nos atacar é nos ferindo na área que você fica mais triste. Percebeu? Porque você faz tudo. Você dá assistência, você faz. Depois essa pessoa sai, nem fala. É até uma falta de educação, porque nem avisa. Né? Sai dos grupos, nem avisa nada, nem comunica. Falei, será que foi arrebatado? Né? Porque a gente fica pensando, é quando você vai ver. Né? Aí se você não liga de imediato, aí fica com raiva porque eu não liguei. Falei, mas quem saiu foi você, não fui eu. Eu que tenho que ficar com raiva, porque você saiu e não me avisou. Mas você, como pastor, devia ir atrás. Eu falei, tá bom, e qual é o argumento bíblico para isso? A parábola das 100, é parábola. Tá bom, pastor, mas você devia. Eu falei, devia mesmo, eu estou errado. Voltou. Mas entenda, Davi ele foi atacado. Agora entenda, a nossa guerra não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades que atuam nesse mundo tenebroso. Na hora que eu comecei a declarar que eu não ia ser roubado, eu falei mais para o Senhor. Falei, Senhor, eu perdi, né? Eu quero ser restituído 3 vezes mais. E eu fui muito generoso com o diabo. Eu fui muito generoso, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que uma casa for limpa, né, e não foi edificada, os capirotos que saiu, volta 7 vezes. Então, com ele, dá 8. Eu fui muito generoso, 3. Achei até que eu baixei a guarda para ele. Mas, você tem que entender que existe dias que você está triste. O rei Davi estava triste. E abra aí, lá em 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. Pode ser na RA, tá? Deixa eu ver se aqui da minha está na RA. 1 Samuel 27, 1. Davi pensou assim: alguns dias Saul vai me matar. A melhor coisa que eu posso fazer é fugir para terras dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre do perigo. Então, o que é que Davi pensou quando estava atribulado? Assim, vou fugir do problema. Se o problema é Saul, o que é que eu vou fazer? Opa, vou embora. Agora, qual foi o erro? O erro que ele foi para a terra do inimigo. Existia uma rivalidade. Lembra que os filisteus, era de Gate, que é onde ele tinha matado o Golias de Gate, que era o filisteu. Aí ele largou o povo de Deus e decidiu ir servir. E ele teve êxito lá, sabia disso? Se você for ver na história, o rei de Gate falou bem assim: rapaz, você é um anjo enviado por Deus. Olha só. E ele ficou, né, todo fusquinha, né, todo, né, agitadinho. Por quê? Porque ele falou assim: lá Saul quer me matar, aqui na terra do inimigo eu sou um anjo, e ele era bom. Mas entenda uma coisa: quando o inimigo ele não consegue vencer você, ele vai lhe tirar do propósito.
Davi fugiu de Saul porque ele vinha há 13 anos morando que nem peregrino. Mas ele esquece que Deus fez com que ele vencesse o Golias, vencesse o leão, vencesse o urso, né? E deu na mão dele Saul 2 vezes. Entregou de mão beijada. Apesar da grande tribulação que Davi estava passando, Deus era com ele. Lembra de José? José, aconteceu tanta coisa ruim e a Bíblia fala que e Deus era com ele. Porque predestinou para um propósito. Sabe, esse tempo de guerra é tempo de você ter marca. Não tem como você ser um homem de Deus e uma mulher de Deus se você não tiver guerra. Sabe por quê? Porque a guerra traz em você preparo. Se você não tiver guerra, você não tem realidade, você não tem conquista. Se a pessoa, você tem tudo. Né? Desse eu estava conversando com um bispo, de uma denominação bem famosa. Ele era responsável pelo continente. E ele falou para mim assim, Hélio, olha, eu tinha de tudo. Eu tinha um salário muito bom, casa própria. Eu tinha tudo. Tudo ao ponto de eu falar bem assim, não tenho mais o que pedir a Deus. Chega no nível desse, você ter assim, uma boa de uma casa com piscina no condomínio onde moram os governadores. E de repente você tem um segurança, você tem tudo pago, né? E um salário de 13 mil para sua mulher, 13 mil para você. Eu falei, rapaz do céu, ora por mim. Aí o espírito de inveja veio na hora, não veio? Espírito de inveja. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Aí ele falou assim, mas eu não tinha presença de Deus mais. Sabe, eu era exaltado, mas eu queria, sabe, ter que orar a Deus para pagar o cartão de crédito. Eu falei, eu sei o que é isso. É bom mesmo. Não é porque você falar dia 25, você Senhor, em nome de Jesus. Aí começa a intercessão, né? Dia 30 está chegando, Senhor, falta 5 dias, é contagem regressiva. Aí você pega os versículos e, meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Lembra, Senhor, em Filipenses fala isso, né? Não é bom? Então isso daí traz ânimo. Você com a vida boa, irmão. Uma vez eu dei um presente para minha mãe, né, que para mim custou, na época. Aí eu fui na casa dela esses dias, ela me deu presente de volta, falou, ganhei, quer para você? Eu falei, quero. Eu sou humilde. Por quê? Porque não precisa. Mas entenda uma coisa. Quando Davi estava sendo perseguido por Golias não, por Saul, Deus sempre deu a vitória para ele. Percebeu? Aonde ele ia, Deus era com ele. Mas, à medida que ele mudou o lado, que ele fugiu do problema, aí ele entrou numa situação muito delicada. Porque a Bíblia fala que os filisteus iriam lutar de novo com os hebreus, né? O pessoal de Israel. Aí o grupo, o chefe, falou bem assim, não, Davi não vai poder ir porque ele é um hebreu. Ele é israelita. Quem sabe ele não pode atrair, né? Virar contra a gente e nos matar. Aí o rei de Gate fala assim, não, mas eu confio nele, ele é muito bom. Mas falaram, não vamos confiar nele, manda ele retornar. Na hora que ele retornou, a Bíblia fala que ele voltou para a sua cidade, a cidade foi roubada, tomada. Os filhos, as mulheres, os bens, as propriedades, o casa, carro, e ainda tocaram fogo na cidade. Olha só, enquanto ele era fugitivo, nunca aconteceu nada com o rei Davi. Mas quando ele decidiu mudar o lado, virar as costas, o diabo foi lá e feriu ele. Sabe, a palavra de Deus fala lá em Efésios, abra aí Efésios 6, 11.
palavra do Senhor fala assim, no 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai de toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permaneceis o quê? Inabalável. Então, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Que você tem que se vestir com a couraça. Mas entenda, aqui ele vai falando sobre a armadura. E a couraça, ela sempre protege a frente, nunca o fundo. Nunca as costas. Porque as setas vêm assim, as flechas vêm assim. Quem está atrás é amigo. Mas o que é que Davi fez? Ele virou as costas. Na hora que ele virou as costas, o diabo falou assim, não quero saber se você está do meu lado, não. Eu vou, ferir você. Isso é tão sério, irmãos. Porque o que nos dá base para lutar são duas coisas. É a fé e a revelação de quem você é. Entenda. 2 vezes Davi também abriu mão da guerra. A primeira foi essa, que eu vou trabalhar um pouco mais sobre esse tema. Mas a segunda foi quando ele era para estar na guerra e ele decidiu ficar em casa. E os irmãos já sabem o que aconteceu. Ele viu, uma mulher linda, top da galáxia. O que é que ele fez? Quero ela para mim. Qual foi a consequência disso? Primeiro, até hoje a gente fala dessa situação. A imagem dele já não ficou muito boa. Não é isso? É um fato. Outra coisa, ele foi adúltero. Depois ele foi assassino. E depois o menino dele morreu. Tudo porque ele decidiu não ir para a guerra. Sabe, eu e você, principalmente os homens, ouça aqui. Já que o homem é o cabeça, e Efésios fala que a mulher tem que submeter ao homem, então já que você gosta disso, dessa posição, honre essa posição. Porque diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então o seu dinheiro é dela. É exatamente, lá em casa é assim. Eu estou para guardar ela. Eu estou para dar atenção a ela. Eu estou para suprir ela. Esses dias o Story quebrou. Eu corri para o YouTube. Falei, não, eu tenho que ser o homem da casa. Falei, pelo amor de Deus, Senhor, misericórdia. Aí fui, comprei a fita, tirei. Passei ali umas 3 horas para trocar o Story. Depois eu recebi um abraço. Falei, estou tão satisfeito. Eu com a mão toda machucada. Falei, aleluia. Mas entenda. Quem guarda a sua casa é você que é varão. Quem tem que orar é você que é varão. Quem tem que jejuar é você. Seus filhos, quem dá o toque é você. No mundo espiritual é você. Tem demônios que é você que vai. A Bíblia não fala que a mulher de Davi foi lutar e Davi ficou no videogame. Entenda, há posições. Deus estabeleceu o homem como cabeça, então seja. Mas não é cabeça de comandar a sua casa. É cabeça de você não baixar a guarda. Porque as 2 vezes que Davi baixou a guarda, deu B.O. O negócio não ficou bom para ninguém. Teve até morte. Casamento foi destruído. Pessoa ficou mal vista. Batseba, pronto, é Batseba que traiu. E é engraçado, porque Deus falou para Davi, se você queria sexo, por que você não pediu? Que eu te dava. Se Deus está preocupado com isso, que lá no céu não vai ter, é coisa da carne aqui. É bom, é ótimo, top. Mas no céu não vai ter. Se fosse uma coisa também tão maravilhosa assim, teria. Você percebeu? Mas se você quer, que é lícito, então pede.
não traia. Peça, não cobice. Peça. Deus, você percebe o amor de Deus para com você? Agora não pare de lutar, porque eu estou falando, a luta sua não é contra pessoas, é contra situações, demônios. Percebeu? Então, entenda isso, não vire as costas, porque a couraça é para frente, não é para o fundo. Segunda coisa que eu quero falar. Quando o inimigo não derrota você, ele vem distraí-lo. Abra aí em 1 Samuel, capítulo 30, versículo do 1 ao 6. Se você puder na versão NTLH, eu acho que a tradução fica melhor para essa situação. Lembra que eu falei que Davi foi lutar? A turma lá não aceitou ele, né, porque pensava que ele fosse, né, traí-los. A Bíblia fala que ele voltou. E aqui é a volta dele, que ele voltou da guerra. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclac, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclac. E Ziclac e a esta, feriu e queimadas, ferido e a queimadas, queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém a matara, nem os pequenos nem os grandes. Então somente os levaram consigo e foram seus caminhos. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada. E as mulheres e os filhos e as filhas eram levados cativos. Então Davi e o seu povo, que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi levaram cativo a Ainoã, a Jezreelita, e Abidail, a noiva de Nabal, Carmelita. Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa do seu filho, de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Olha que situação delicada. Davi veio supostamente triste porque não foi para a guerra, supostamente, né, decepcionado porque não acreditaram na aliança que ele tinha com os filisteus. E olha que ele era um homem correto, um homem de Deus. Mas quando ele chegou em casa, que viu, lembre-se, Davi nunca teve uma casa, nunca teve uma cidade. Ele agora tinha uma estrutura toda. Quando ele chega a ver aquela estrutura, supostamente, quando a gente chega em casa e vê uma estrutura, né, que está destruída, eu falo casamento destruído, filhos desviados, né, igreja, né, saindo 23, com atenção a posição nossa, fala assim, nossa, eu estou errado, eu fiz besteira, não acontece isso? Ou só comigo? Então o espírito de acusação vem sobre a gente. É tendencioso fazer isso. Mas é como o pastor Luiz falou, você já foi justificado em Cristo. O Senhor predestinou você para uma vitória. Mesmo Davi, sabendo que queriam apedrejar ele, culpavam ele, a Bíblia fala que Davi se reanimou no Senhor. Então qual é a nossa base para poder vencer uma batalha? Reanimar. Você não pode olhar para a situação. Você tem de olhar quem é que está sobre você. Porque entenda, a gente vai ter conflito o resto da vida. E eu vou ser bem sincero, nem todos você vai ganhar, filho. Mas não quer dizer que a guerra acabou.
Vai ter situações que você vai se reanimar. Vou contar um exemplo meu. Uma vez eu estava liderando igreja lá no Brasil. E eu estava muito triste, decepcionado, né? Com os irmãos, que a gente gera expectativa, óbvio, né? E eu comecei a querer entrar em depressão. Aí tinha oração, das 7 às 8 no prédio. E eu falei, eu não vou não, ninguém vai, não vou também não. Vou me dar esse direito. Aí minha mulher, minha esposa, chegou do meu lado e falou assim, olha, você é o comandante. Se você não se levantar, tudo vai cair. Irmãos, eu tive que tirar força, eu não tinha. Eu falei, não, eu sou homem mesmo, tenho que assumir esse papel. Não tem como fugir, não. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu saí de lá, deixei a igreja avançando, crescendo. Assim, uma benção, até hoje a igreja está lá. Mas um dia eu quis desistir. Mas tinha uma auxiliadora que falou assim, ó, bora, você é homem, bora. Se não é, finja, vamos embora. Percebeu? Falei, então tem que ser. Eu reanimei no Senhor. E você sabe qual foi a vitória de Davi depois disso? A Bíblia fala que ele saiu com 600 homens. Davi era muito nobre, irmãos. Ele saiu com 600 homens. Foi atravessar o rio. 200 amarelou. Ficou para trás. Estava cansado demais. Ele falou, então vamos com 400. No meio do caminho, encontra um egípcio. Que o senhor dele, os amalequitas, tinha largado ele porque ele estava doente. A Bíblia fala que Davi deu comida. O homem ficou durinho. Falou, quem é o seu senhor? Os amalequitas, eu sou escravo, egípcio. Aí Davi falou assim, você sabe onde é que eles estão? Ele falou assim, sei. Você me leva lá? Ele falou, se você não me der durar, eu levo você até... Aí ele falou assim, não, eu sou um homem de aliança. Irmãos, eu amo Davi, a vida de Davi. Sabe o que o Davi fez? Pegou o egípcio, foi lá. Os amalequitas estavam festejando a vitória. Ele deixou passar a noite. Com 400 homens, destruiu tudo. Matou quase todos. 400 homens montaram no camelo e fugiram. Mas o resto, ele foi lá. Pegou mulher, menino, gado, pegou os despojos de guerra. E aí é onde eu quero abrir um parênteses para você. Nós temos guerra, agora entenda. A minha guerra não é contra a minha esposa. Sabe por quê? Porque ela é minha auxiliadora idônea. Eu falo lindônia, né? Fica melhor. Por quê? Porque eu só entro em conflito que tenha despojos. Esse negócio de ficar querendo ter razão, não leva a nada. O importante é você ter um casamento bom. O importante é você ter um discipulado bom. Não é ter razão. Porque a razão é carne. Percebeu? Mas Davi, ele era tão nobre. Ele fala que ele chegou lá, pegou todos os despojos, voltou. Quando passou de novo o Jordão, entregou para os 200 que tinha, as mulheres, os filhos, os animais dele, e os 400 que foram, falou assim, não, essa turma é frouxo, não vai receber recompensa. Davi colocou um decreto, ele falou assim, se Deus nos abençoou e nos deu a vitória, nós temos que partilhar por igual. Porque aquele que vai lutar, ganha. E o que ficou também ganha, porque a gente é uma família. Isso é tão nobre. E Davi voltou com todos os despojos. Entenda uma coisa. Nós estamos em constante guerra. O diabo sempre tem nos levantado. O diabo sempre quer tirar. Mas você tem que entrar em guerra que tenha recompensa. Você guerrear por uma questão de orgulho, não vai para frente. Agora você tem que se fortalecer no Senhor. Por quê? Porque os conflitos vão vir. Como é que você fortalece o Senhor? Primeira coisa, Paulo fala para você orar em línguas. Então eu tinha um casal, que estava lá em Setúbal, o cara era lutador de boxe. Ele falou assim, pastor, eu quero ficar muito aqui, né, mas pronto, eu como lutador, né, o caminho da Europa é muito melhor, mas
gente está passando por muita provação aqui, dificuldade. A esposa dele tinha uma condição, era formada, não arranjou muito emprego, né, digno, né, do nível dela. Aí ela falou bem assim: eu vou para lá, mas eu vou orar. Eu falei assim: você volta para o Brasil e ora em línguas. Por quê? Porque quando você ora em línguas, não é você, é o Senhor. Você entendeu? Porque quando você vai orar, você ora suas emoções. Ah, Senhor, eu estou tão em dúvida se eu fico ou não. Ah, Deus, eu vou ou não volto? Né? Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Não é assim? Então, se sair uma passagem barata, é para eu voltar. Né? Eu tinha um discípulo que até depois se tornou pastor. Ele falava bem assim: é para fazer corte com a miúda ou não? Então, eu vou acelerar. Se o sinal abrir, é para fazer corte. Se o sinal não abrir, não é para fazer corte. Falei: lógico, você vai morrer. Não é? E aí ele vinha em alta velocidade e passava pelo sinal vermelho. Você acredita nisso? Verdade. Então a gente não anda nesse caminho. Então está em dúvida, ora em línguas. Porque, irmãos, ninguém muda ninguém, para pensar. Você mesmo não consegue parar a boca, imagina o resto. Não é? Como é que você vai? Como é que eu vou mudar minha esposa, meus filhos? Então eu oro em línguas. Primeira coisa para você se fortalecer, é o que Davi fez, é começar a buscar energia lá de cima. Perceber experiência. E aí você vai tendo experiência, você começa a ter substância. Por isso que vem as lutas sobre a sua vida. Para você ter vitória. Mas se você não tem substância, você não vai ter vitória. Então, a primeira coisa que você deve fazer é orar em línguas. Começar a declarar isso sobre a sua vida. Começar a profetizar. O que é que a palavra do Senhor fala? Abra aí em Efésios 5, 18. Efésios 5, 18 fala: não se embriagueis com vinho, onde há dissolução. Entender se embriagar, ele falou vinho, mas tem muita gente que embriaga com outra coisa. Então, em tempo de guerra, você está lá no Roblox. Roblox está atrasado, né? Tem outros que eu não sei, mas no videogame, nos jogos. Percebeu? Em tempo de guerra você está jogando. Em tempo de guerra você está jogando bola. Em tempo de guerra você está indo para o ginásio. Aí fica 3 horas no ginásio. Não tenho nada contra isso, entenda. O que eu quero dizer é que você foi levantado por Deus, predestinado para ter vitória. Para reinar. Para comandar. Não é para ser comandado. É para desfrutar. Percebeu? Mesmo em guerra, você vê aí, Israel está em guerra. Eu estava vendo uma reportagem do comandante da tropa. Ele falou bem assim: cara, calmo. A gente está resolvido. Porque nunca mais a gente vai ser escravo de ninguém. Nunca mais ninguém vai matar a gente. Então todo mundo está aqui. E aí ele convocou os da reforma para retornar. Convocou 100%, voltou 120%. Fala, como 120%? Porque aqueles que já estavam fora da reforma, a idade já tinha passado, e as crianças se cadastraram para lutar. Por quê? Porque eles não querem perder. É tempo de guerra, vamos até o final. É tempo de guerra, vamos entrar. Vamos pegar esses amalequitas, vamos destruir eles. Mas minha mulher, meus filhos, meus bens, eles não vão roubar. E os despojos eu quero. Isso é questão de posição. Sabe por quê? Porque às vezes você não tem uma vida como você queria, porque você não luta. Você não comanda, você não paga preço, você não quer ir para a guerra, não quer ter atrito com nada. Mas quer ter atrito com a mulher, com o vizinho, com o cara que buzinou. Não é assim? Mas se a briga nossa não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades que atuam nesse mundo tenebroso, por que você está perdendo seu tempo brigando com as pessoas? Querem ter razão. Percebeu? Esses dias eu estava saindo de moto. Eu estava assim, minha rua é uma rua sem saída. E eu vi na lei de trânsito, embora também no Brasil é a mesma coisa, mas é assim,
a preferência de quem desce, quem entra na rua, né? Rua sem saída, subir e descer. E eu ficava assim, constrangido, porque toda vez, constrangido não, com raiva. Toda vez que eu ia sair, vinha um carro, nem freava. Vum. Falei, nossa, eu estou dando marcha atrás. Né? Ou eu saí de frente, e o carro, vum. Falei, fogo. Aí, esses dias eu saí, estava no meio da rua, já com meu filho na moto. Aí, o cara veio, freou bem em cima de mim. Eu falei, não passar, ele não ia passar, porque eu estou no meio da rua já, né? Ele olhou feio para mim, eu olhei feio para ele. Aí eu passei e falei, não é possível. Vou tirar desaforo, né? Falei, você está com raiva de quê? Ele fala, e você está com razão de quê? Eu falei, eu estava no meio do caminho. Ele falou, meu senhor, eu podia ter atropelado você, porque a preferencial é minha. Eu falei, você tem razão. E hoje eu entendi agora. Mas eu não entendia, porque eu estava agindo o quê? Pela emoção. Né? Já que eu estou no meio do caminho, o óbvio, a pessoa, o bom senso, que ele não tinha, era parar e esperar eu terminar de fazer a minha manobra. Mas ele agiu pela razão. Está certo? Todo mundo está certo, né? Já viu, né? Mas eu decidi isso no meu coração. Então entenda, irmãos, vamos ter conflito? Vamos. Mas a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra demônios que atuam nesse mundo tenebroso. Eu já falei para o Senhor, me tira dessa rua. Me leva para um lugar onde tem a rua ampla, né, onde tem a gente que tem um bom senso. Me salva. Mas eu não posso ficar mais com raiva de ninguém, porque tem razão, tem ou não tem? Está na lei de trânsito isso. Percebeu? Então você tem que buscar em Deus. Por isso que Efésios fala, não vos embriagueis com vinho. Mas você pode embriagar com tanta coisa. O seu ego, sua vaidade, né? Porque eu acho, não é assim? Eu acho que eu tenho razão, mas não tinha razão nenhuma. Pela lei, eu tenho que esperar ele vir. Percebeu? Como? Não sei, porque eu já estava no meio do caminho. Mas pela lei, sim. Percebeu? Então não vos embriague com essas coisas, mas enchei-vos do Espírito. Como? Salmo, hino, cânticos espirituais. Louvando a Deus. Então o que você tem que fazer? Todo dia, louvar a Deus, agradecer o Senhor, exaltar o Senhor, glorificar o Senhor, sabe, bendizer o Senhor. Quem é o seu rei agora? Seu rei não é Saul, nem é Davi, o seu rei é o Senhor dos exércitos. Sabe, aquele que tem a chave, que abre e homem nenhum fecha. Você sabe o que é ter a chave de Davi, irmãos, que abre e que nenhum fecha? Lá na nossa, né, igreja, tem um casal que Deus abriu a porta para eles financeiramente. Assim, uma coisa é assustadora. Ontem ela estava me falando, olha, ela fez tudo para Deus, com excelência. Ela trabalhava num hotel em Troia, arrumava cama. Chegou um alemão e falou bem assim, olha, eu quero contratar alguém, comprei uma casa, queria limpar minha casa. Falei assim, pega essa senhora aqui, a Patrícia. Leva ela, faz tudo com muita excelência, com muita paixão. Tudo que ela faz para o Senhor. Sabe o que aconteceu? O rapaz levou ela para a casa dele, para ele cuidar. Ela começou a cuidar de uma casa, aí o vizinho olhou, cuidou de outra. Aí o vizinho olhou, cuidou de outra. Aí a administração chamou ela e falou assim, olha, eu tenho 46 casas para você cuidar. Ela falou assim, não tem equipe para isso. Ele falou assim, então faz equipe, porque todo mundo quer você. Aí ontem ela estava falando, pastor, eu vou comprar uma casa para o lado de lá. Eu falei, é mesmo? Ela falou, como? Não, porque tem um rapaz lá que era investidor, ele está montando um condomínio. Diz que não é alta renda, né? Assim, nível da gente. Eu falei, sim é? Sim é. E ele já falou que vai vender a casa para mim. Eu falei, para mim também. Você está fazendo condomínio, vamos morar junto. Mas eu falei, Patrícia, e ela era kardecista, toda a família. Tem 2 anos de convertida. Mas sabe qual é a diferença dela para muitos? É que ela sabe quem ela é. É impressionante. É aí, meu filho, a água só corre para o mar. Aí por isso que o Senhor fala, né? Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas.
Às vezes você está servindo o filisteu, meu filho. Então você tem que confessar a palavra. Você entendeu? Porque a palavra é que tem poder. E aí, às vezes, você está lutando, como eu falei, a favor do seu inimigo. Né? Querendo achar um culpado, um para Cristo. Irmãos, a gente tem que entender que a vitória, ela vem pelo Senhor. E para finalizar, depois que Davi foi restituído, que voltou com tudo, abençoou outros povos. A Bíblia fala que 2 dias depois, Saul morreu. Naquela guerra que ele ia lutar. Ele não foi, mas Saul morreu. E poucos dias depois, foi estabelecido que ele seria rei de Israel. Você percebe? Deus predestinou ele ser rei. Quando chegou pertinho, ele amarelou. Decidiu fugir do problema. E aí, às vezes, acontece isso, né? Você foge. Vou abrir um comércio. Está pertinho de ser abençoado. Não vou não, estou com medo. Vou comprar essa casa. Está muito cara, não vou comprar não. Aí foge. Vou entrar nesse emprego. Não, é muito longe. O dinheiro não é válido. Amarelou. Percebeu? A gente não anda pela árvore do conhecimento, a gente anda pelo Espírito. Tem coisas que o Senhor quer que você passe, porque vai ter uma restituição e vai ter uma recompensa lá na frente. Você entende isso? Queria chamar os irmãos do louvor. Entenda, a vitória está à porta. O Senhor preparou. A Bíblia fala que o Senhor predestinou. Deus tem um plano na sua vida. Qual é o plano? Você fala, é essa vida que Deus quer para mim? Irmãos, não é essa. É uma melhor. Mas você primeiro tem que passar por essa. Percebeu? Ontem eu fiz evento de casais, lá no prédio da igreja. Eu falei só coisas básicas, mas fundamentadas no Senhor. Primeira coisa que eu falei bem assim, e viu Deus o homem, né, e viu Deus que não era bom que um homem tivesse só. Falei uma auxiliadora que seja idônea. Então a mulher que você tem é um presente de Deus. Amém? Você fala que Deus ruim, né? Não é isso. Deus quer que você lute agora. Percebeu? É porque eu falei isso, o irmão falou assim, ele é vingador mesmo, né? O vingador, né? Falei, calma, não é isso. É porque a sua leve e momentânea tribulação vai trazer um eterno peso de glória. Esses probleminhas, esses mimimi, vai trazer um eterno peso de glória. Mas a mulher tem que se encaixar no sítio dela. E o homem num dele. A mulher tem que ser auxiliadora e o homem tem que manter. Como a Bíblia fala, né? Amar como Cristo amou a igreja. A si mesmo morreu. Para que a gente tivesse vida agora. E vida em abundância. Então, logo depois que Davi passou por essa situação, ele se tornou rei de Israel. Então você vai vendo que não adianta você fugir dos problemas. Você tem que encará-lo. Você tem que comandar. Você tem que determinar. Você tem que ligar aqui na terra. Pastor, mas eu não consigo ver nada. Começa a gerar no seu coração. Tem um desejo para isso. Porque o poder de Deus vai ser manifestado nas nossas vidas à medida que você se posiciona.
Você se posiciona, as coisas mudam, a chave muda. Você vê, nós tínhamos perdido 23. 9 já voltou. Só porque eu me posicionei em oração. Eu falei assim, eu quero mais. Eu quero mais. Sabe por quê? Porque o diabo não vai me roubar. O diabo não vai roubar. Na verdade, tudo que eu faço tem que avançar. Tudo tem que ser mais. Com Deus é assim. O menos de Deus é mais. Porque eu estou sentado com o Pai nas regiões celestes. Efésios fala isso. E sentado é uma posição de descanso. Eu sento e o Senhor faz. Eu sento e o Senhor abençoa. Eu sento e o Senhor me dá vitória. Eu sento e o Senhor me guarda. Eu sento e apesar das lutas, o Senhor sempre vai dando vitória. Por isso que é de glória em glória. Percebeu? De vitória em vitória. Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu queria orar um pouco. Sobre as famílias. Porque